Olá, bom dia. Olá, olá Pedro Medina está aqui com a gente no canal Sala de Ensaio, que é um canal de uma pesquisa jovem cientista do nosso estado, com apoio da FAPERJ. Nessa pesquisa a gente mapeia, conversa com atores e dramaturgos que encenaram ou escreveram e escreveram também, né? Durante a pandemia de Covid-19, que aconteceu no biênio 2020-2021, que deixou todo mundo em isolamento total com essa doença. E a gente está aqui conversando sobre como o teatro se reinventou, como passou esse processo, e conversar com o Pedro Medina foi muito importante, porque ele faz dois espetáculos, né, Medina, nesse período. Vamos aguardar só mais essa aurora e ninguém dirá que é tarde demais. Eu queria que você contasse para a gente, que te se apresentasse, sim, para quem não te conhece, e dissesse como foi esse período para você, falasse um pouquinho sobre esses espetáculos e esse processo. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, Ana Paula? Prazer te conhecer. Agradecer você pelo esse espaço, porque ainda mais falar desse momento que foi tão delicado, porque a gente realizou espetáculos que a gente não sabe como é que repercutiu no público que assistiu. Era um período também que a gente não teve crítica, a gente não teve, o público não estava lá presencialmente, então a gente não teve esse retorno objetivo, né, da presença física do público ali. E a gente também passamos batido de premiações, então a gente também não sabe muito como é que o público recebeu esses espetáculos que a gente fez. Então, agradecer você por esse espaço, para a gente poder recordar esse momento. E eu estou aí, ator e dramaturgo. Ano que vem eu faço 20 anos aí de teatro, e eu já tenho uma trajetória aí. Fui ator do grupo Tá na Rua, sou bacharel pela Faculdade da Cal, já fiz novela. Hoje em dia eu faço muito teatro, escrevo também para teatro, já com 2 textos montados. E tô, tô, é, e agora, esse ano que a gente terminou de fato a temporada do Ninguém Dirá que é Tarde Demais, a gente estreou em 2021, né? Ali na reabertura dos teatros no Rio de Janeiro. E a gente terminou a temporada finalmente conseguindo estar com o público, na presença de um grande público. Esse ano, em março, a gente fechou ali no Teatro Claro Mais, né, em Copacabana. Antigo Teresa Raquel, né? Sim, sim. E a gente concluiu a temporada finalmente com o público, sem distanciamento. Porque, como a gente estava falando na introdução, antes do público estar assistindo a gente, eu fiz o Vamos Aguardar Só Mais Essa Aurora, né? Em março de 2021. E depois estreio Ninguém Dirá que é Tarde Demais, em comecinho de setembro de 2021 também. Então, eu estreiei, não sei se mais alguém fez isso, mas eu fiz 2 espetáculos, 2 montagens inéditas num ano talvez mais delicado aí dos últimos 30 anos da vida pública brasileira, né? Então, foi uma experiência muito singular. Eu posso, não sei, já vou começar. Pode começar. Eu tô aqui, eu fico te ouvindo aqui, lembrando como é que foi, fico angustiada também, né? Como que foi isso? Eu assisti muitos espetáculos online, como as pessoas estavam mesmo muito na dúvida, com dificuldade de entender o que era esse teatro no período de isolamento e como que iam fazer para retornar, né? Então, você fala que você começou com 10% do público, eu fico imaginando, eu fui uma das últimas a sair para botar o nariz fora de casa, porque tinha muito medo. É, como é que foi isso? Vocês fizeram de máscara? Do que tratava esses espetáculos, assim? Sim, o Vamos Aguardar Somas essa Aurora é um texto do Wilson Saião, que é um dramaturgo brasileiro, talvez um dos mais premiados.
virou um amigo, porque eu fiz o meu TCC sobre ele, e eu tinha sido apresentado aos textos dele pelo Amir Haddad, no Tá na Rua, num dos cursos do Tá na Rua, e Tá na Rua tem uma trajetória com o Saião, ganhou prêmios com o texto do Saião, uma casa brasileira com certeza, na estreia da abertura do Teatro do CCBB, né? E então o Amir apresentou esse texto para a gente, uma casa brasileira, e aí eu comecei a me interessar por esse autor, por esse dramaturgo, estabelecemos uma relação de amizade, o Saião é um grande amigo hoje em dia, e consegui montar o Vamos Aguardar. Em 2021 a gente passou no Foca, e é um texto que é assim, é um texto, os textos do Saião são textos para grandes atores, porque é um texto que tem uma densidade muito grande, uma profundidade muito grande, e ele é um dramaturgo que os espetáculos dele, eles estão sempre... Porque tem aquela coisa, quando a gente aprende a escrever dramaturgia, roteiro, a gente tem aquela coisa, apresentação, desenvolvimento do conflito e conclusão, né? Só que os textos do Saião, ele vai sempre apresentando a personagem. Então tem um gráfico muito singular, muito próprio dele, e uma forma dele desenvolver esses diálogos e envolvendo o público nessa apresentação dessas personagens que é muito, muito interessante. E aí eu apresentei esse texto, fazendo a minha monografia, eu apresentei esse texto para minha esposa, a gente queria fazer um texto juntos. E a gente leu esse texto, a gente se identificou com ele, a gente falou, cara, esse casal é um casal, esse casal é muito... Não tem como o público não se identificar com esse casal. Só que tem uma coisa que é uma qualidade... A história do texto é um casal que se matou e ele está nesse pós-morte. Um lugar não identificado, não definido, não é um limbo, não é um céu, não se identifica que espaço seja esse que eles estão, mas eles estão encerrados nesse espaço e tem uma certa... eles estão presos até temporalmente, tem uma coisa cíclica. Eles estão sempre retornando a essa aurora. Vamos aguardar só mais essa aurora. A aurora está vindo, vai vir a aurora. A aurora no sentido simbólico, né, do nascer do dia, um novo dia que vai vir, mas esse dia que vem sempre retorna às angústias que levaram esse casal a se matar. Não é um texto que trata sobre suicídio, não é disso que se trata. Se trata justamente que a vida para esse casal não bastou, então é como se fosse um pós-Romeu e Julieta. A vida para esse casal não bastou, mas a morte também não bastou para eles. Então é uma coisa meio que não tem saída. Ou você resolve na vida, porque você também não vai resolver na morte. É meio niilista, sim? É um meio sem esperança, assim? Tem um pouco disso, sim. E aí, se você vai vendo o texto, aparece coisas muito simples, parece que é muito prosaico aquilo ali, parece que é uma bobagem que aqueles personagens estão falando, mas aí quando você vai se aprofundando na coisa, eles estão revelando coisas assim que a gente passa batido na vida e que nos angustia, que nos causa dor, que nos causa sofrimento, e que vai revelando as causas para esses personagens terem uma vida que não deu sabor a eles, não deu prazer, e que faz com que eles se matem, mas que a morte também se revela como algo que também não dá prazer nenhum, não dá nada para eles. Tem um humor aí, tem um tom de humor para você justamente poder absorver toda a profundidade, né, de uma situação como essa exposta por ele, né, pelo Saião. E a gente passa no Foca e a gente consegue ensaiar. A sorte é que o projeto era eu e minha esposa, a Fabiana de Oliveira. Então a gente estava vivendo, a gente tinha acabado de casar, então a gente estava juntos na pandemia, fechados, então não tinha aquele risco de contágio, né? A gente estava vivendo juntos. E a direção é do Lúcio Mauro Filho, que é meu tio. Então a gente ensaiava na casa dele e o Lucinho estava sempre se testando e tal, ele teve Covid no começo, então quando a gente foi ensaiar ele já tinha se recuperado. Então, vocês não fizeram esse ensaio online, vocês iam se testando e aí fazendo presencialmente esse ensaio, porque era você, sua esposa e o seu tio, assim. Isso, na casa dele. Então, na casa dele, que era isolada também. Então, é um processo novo que eu estou ouvindo, porque a maioria das pessoas estavam testando
ensaiar online mesmo. Essa peça foi escrita durante a pandemia e vocês se testando e na guerra de tentar fazer ainda presencial, mesmo com todos os testes, isso? O Vamos Aguardar é um texto de 1980, é o primeiro texto, Ah, tá. o texto do Wilson Saião. Ele teve Ah, uma tá. montagem lá atrás com direção do Ricardo Petralha, e aí ganhou o prêmio de melhor texto, de melhor dramaturgia na época, e a gente remonta não, porque foi uma montagem nova, só que de um texto que não era inédito, né? Tá. Então, o texto não é inédito, mas a montagem foi nesse período. Exatamente. Tá. E a gente fazia esse esquema, a gente aqui fechadinho, a gente ia para lá, pegava um Uber, todo mascarado, álcool gel, a gente ficou muito isolados, e o Lucinho também estava isolado, em isolamento, e a gente ensaiava ele de máscara, e a gente meio que... Era tudo meio distante, a gente botava um tapete, assim, passava álcool no tapete, e ficava longe, uma área aberta que tem na casa dele, e ele meio que longe. Tudo era meio estranho. Tudo. Na sorte é que eu estava com minha esposa, então podia tocar, podia beijar, podia cenas mais fortes de se abraçar. Tinha essa possibilidade, porque com um elenco, com uma pessoa diferente, eu acho que ia ser muito difícil. Muito difícil. Impossível, porque tudo era contra aquele encontro nosso. Agora, a produção, a gente fazia reunião de produção online. A nossa produtora, a Rose Downey, tinha algumas comorbidades, então a gente só foi encontrar a Rose na estreia. A Rose também mascarada de longe. E a gente conseguiu passar no foco, e a gente teve essa sorte também do Teatro Petra Gold, que é a Sala Montenegro. A gente teve... Sala Marília Pêra, me engano, desculpa. Eles providenciaram para a gente todo o equipamento de vídeo. Então foi quase como se a gente tivesse conseguido um segundo edital, porque também na época teve essa questão, porque como é que vamos fazer? Como é que vamos realizar esse espetáculo nessa situação? A gente ia estrear num período que houve uma tentativa de reabertura dos teatros. A Prefeitura do Rio emitiu um comunicado que poderia ser a reabrir os teatros com 10% de público, todos distanciados, todos com, eu acho que a primeira dose já estava disponível. Então tinha que ter um comprovante vacinal, tinha que ter distanciamento, máscara e todas as IPIs, né? Álcool gel, os mais velhos com luva. E o teatro também tinha que ter todo um protocolo de desinfecção. Era uma burocracia bem grande, assim. Então, se a gente não tivesse tido esse apoio do Teatro Petra Gold, a gente também não teria conseguido montar também, porque se exigia e, pô, a gente não ia fazer uma coisa irresponsável, né? Exigia-se e era necessário, de fato, ter todo aquele cuidado. E aí fomos estrear a peça, a gente também meio sem saber como é que o público ia reagir com uma montagem que é um casal encerrado em um ambiente de isolamento. Só que a gente ia estrear num ambiente de isolamento para pessoas que estavam em isolamento, falando de um casal que se mata. Então, tudo era muito delicado, tudo era muito pisando em ovos. Talvez a escolha tenha sido feita para a remontagem justamente para isso, porque venho mapeando assim, como as pessoas escolheram o limiar entre a vida e a morte, né? O limiar entre a liberdade e o isolamento, né? Esse foi um tema muito constante nesse período. Exatamente. Porque tem um risco artístico, né, da experiência da coisa em si, mas tinha também essa tentativa nossa, nós realizadores, de que a gente está vivendo, que é uma coisa inédita, uma coisa quase como um período de guerra, um período de pandemia global, uma coisa inédita que a gente não tinha vivido ainda, né? E como é que a gente se comunica com o público? Como é que a gente trata desse tema de uma forma poética, com uma dramaturgia, com arte? Mas como é que a gente chega na sensibilidade das pessoas, ao mesmo tempo sem pesar, sem criar um afeto ruim no público que já está tão afetado por tudo que está acontecendo. Então, tudo era muito
uma experiência muito delicada, tudo era muito cuidadoso, e a gente sem uma incerteza, num risco absoluto. E como é que vocês decidiram? O que foi esse cuidado exatamente? Assim? Que elementos dramatúrgicos e de cena vocês usaram que demonstrou para o público que isso era feito em doses homeopáticas, assim, né? E de sensibilidade, você acha? A gente teve a supervisão do Amir Haddad também. Então, a supervisão do Amir sempre, um dos princípios dele é de respeitar a sensibilidade e a inteligência do público. E eu acho que a gente buscou no texto esse lugar desse humor muito... Também um humor muito sui generis, muito singular do Sayão, e de fazer uma discussão fazendo a exegese do texto, mas fazer essa discussão de tocar o afeto do público, tocar a sensibilidade do público, buscar essa sensibilidade. E nós somos um casal, né? Sou eu e Fabiana. Éramos dirigidos pelo Lucinho, então todas as relações eram relações de afeto. De afeto. Então, isso se imprimiu no trabalho. Aliás, a nossa equipe era toda de pessoas que já tinham trabalhado juntas. Então, eu acho que tinha um lugar de afeto, de delicadeza muito grande na montagem, né? E a gente fez uma coisa com um andamento mais devagar, respeitando muito o texto do Sayão. Então, a gente tinha um trabalho muito de dizer bem o texto, de fazer com que o texto fosse compreensível. Mas era tudo tão incerto, porque assim, o texto não tem cenário, o texto não tem saída, não tem troca de figurino. Então, é um trabalho de ator. E só foi possível realmente porque era eu e Fabiana, era eu e minha esposa, ali jogando. Então, o tempo de ensaio também se expande, né? Na medida em que vocês estão juntos o tempo todo, né? Nessa relação de cumplicidade entre dois atores, para além disso, né? Sim, foi um diferencial mesmo. E você disse no início que o espaço disponibilizou equipamentos. Vocês fizeram isso como teatro gravado também? Vocês fizeram presencial e online? Foi híbrido? Isso, foi híbrido, a gente ia estrear como híbrido, e o Lucinho falou assim, gente, a gente vai fazer teatro. Desde o começo a gente está fazendo teatro. A gente não está fazendo teatro filmado, nem fazendo um documentário, nem a cinema. Vamos fazer para o público. E a gente estreou com 10% da casa, assim, era o Sayão, era meu pai e minha mãe lá atrás. Vamos fazer para esse público que está aqui presente, sendo transmitido ao vivo, online, pela equipe. O que é muito estranho, porque a gente não sabe para quem que a gente está emitindo, né? Que o teatro tem essa qualidade de você tanto ter que viver o personagem com verdade, com absoluta verdade, mas ao mesmo tempo você apresenta a personagem ao público, né? Tem esse lugar, essa dualidade no teatro, né? No trabalho do ator. Mas no audiovisual você só vive a personagem, porque você não precisa mais apresentar no momento que você tem a câmera, que se aproxima, se distancia, corta, ele faz a edição, tem um microfone. Então, você ter essa dupla qualidade fazendo uma peça é muito estranho para mim como ator. Eu estou falando a minha experiência como ator. Sim, sim. Então, a gente fez ali para a Destruição da Casa, foi muito emocionante, porque caramba, o teatro voltando, é a vida voltando, há uma possibilidade de viver, há uma possibilidade de ter vida, é um texto afetuoso. Então, via a reação do público era muito contida, e as máscaras abafavam, tinha um choro, mas tinha também um silêncio. Então, a gente não sabia como é que o texto estava chegando no público. O online trouxe para a gente uma resposta de público, que as pessoas, nossa, que bom estar vendo o teatro, que bom estar vendo vocês, que bom estar vendo vocês bem, porque a gente também não sabia muito como o outro estava. Então, as mensagens do online foram muito importantes, pessoas assistindo em Portugal, pessoas assistindo fora do país. Isso também era muito legal, que uma possibilidade que o online deu para a gente, que a gente viu, caramba, a gente pode fazer teatro aqui no Rio de Janeiro, e isso está sendo visto em outros lugares do país.
Deu acesso, né? Deu acesso e multiplicou as possibilidades do teatro, né? Teve gente que disse para mim assim, aumentou o público do teatro na hora que a gente voltou para o presencial. Você percebe isso também? Acho que sim, porque já no Ninguém Dirá Que É Tarde Demais, a gente também fez e de forma híbrida. A gente também fez uma versão para ser assistida online. E a nossa dúvida era assim, poxa, mas está reabrindo? Será que a gente não vai perder público exibindo online? E eu acho, a Arlete Salles e o Edwin talvez tenham opiniões diferentes, mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas viam e falavam, caramba, eu quero ver essa peça presencialmente. Porque eu acho que a gente ficou muita coisa da tela, e hoje em dia é muita tela, é a tela do celular, é a tela do computador, é a televisão. Então, você ter esse contato com o espaço, com o outro, com o corpo, com a fisicalidade, com o público, você poder rir porque o outro riu do seu lado, você ter essa coisa que é do teatro, né? Que é a presença física mesmo. É uma qualidade que só o teatro tem. Então, eu acho que o público veio porque, caramba, chega de tela, chega de isolamento. Eu acho que tinha uma coisa de não só pelo espetáculo, mas de poder estar ali presente. O Amir falava muito, era um gesto de desagravo à pandemia, é um gesto de coragem dos realizadores, a gente está aqui fazendo teatro e trazer essa possibilidade das pessoas de estarem novamente presentes aqui. O Ninguém Dirá teve isso, que infelizmente Vamos Aguardar não teve, porque no momento que a gente fez essa estreia, em seguida a gente não tinha mais público. E aí é muito estranho, porque a gente tinha que fazer para a câmera, mas tinha uma plateia vazia, então não sabia nem como eu emitia a minha voz naquele espaço enorme de 400 lugares vazios. E aí você faz uma piada e aí não tem retorno nenhum. Você fica, gente, será que é isso mesmo? Foi uma experiência muito singular. Queria remontar essa peça agora com o público, a gente não teve ainda tempo e condições de voltar a esse espetáculo, mas queria voltar a ele, sim, em algum momento agora mais tranquilo. Você sabe que, assim, a maioria das pessoas com quem eu falo dizem assim, eu achava que a gente ia perder público. Eu achava que essa história do experimento cênico online não ia acabar mais, que isso viria para ficar. Mas não, o Daniel Herz, por exemplo, diz que aumentou o número de pessoas que querem fazer curso de teatro. É como se tivesse divulgado a possibilidade de ver teatro para gente que nunca tinha ido, assim, gente, às vezes, do Brasil profundo, que teve acesso porque era gratuito, porque conseguiu ver e, de repente, falou, não, olha, que legal que é o teatro, e eu nunca tinha visto teatro, agora eu quero ver essas pessoas presencialmente, né? Que é muito interessante. Mas essa angústia que você está falando, que é uma angústia do retorno da plateia, e desse lugar mesmo híbrido, né, que você ficou, é a primeira vez que eu escuto, é muito interessante, né? Como que é angustiante para o ator não saber em que lugar está, porque você fez televisão, né? Faz televisão, faz cinema e faz teatro. Quando você faz só teatro, só cinema ou só televisão, parece que muda uma chave, você sabe agir, mas quando você está no limiar, né, entre uma coisa e outra, essa angústia se deu em você, porque são formas de performar diferentes, de atuar diferentes, né? E como é que é o Ninguém Dirá Que É Tarde Demais? Como é que é esse texto? O texto me foi encomendado, era um projeto da Rosa Dalney, do Márcio San e do Túlio Rivadavia, que é um trio de produtores aqui no Rio de Janeiro, e a gente tinha já patrocínio, a gente já tinha tudo estava pronto para a gente estrear em 2020. Só que aí vinha a pandemia. E aí a gente falou, não, vamos adiar um mês. A pandemia não vai embora. Porque tinha essa coisa, no começo da pandemia, tinha essa coisa, vai passar, daqui a 2 meses a gente está de volta trabalhando. Passou 3 meses e não voltamos. Daqui a 6 meses a gente está de volta, a gente vai estrear. Não voltou. Então, o texto, quando eu comecei a escrever o texto, a gente discutindo, a gente, não vamos botar a pandemia no texto, não, porque vai passar, e vai ser uma coisa meio que, cansei de pandemia.
Quando eu comecei a perceber que não ia passar, e o mundo todo estava afetado por isso, eu falei, cara, é como se eu escrevesse uma peça em 1944 e não falasse da Segunda Guerra Mundial. A gente precisa falar disso. E aí, quando chegou a mim para dirigir, eu tinha feito um tratamento sem a pandemia. E aí, quando eu converso com a Ami fala, Pedro, tem que bota a pandemia, rapaz, bota. Não pode deixar passar. Eu falei, é verdade, gente, não pode deixar passar. E aí, Ele fala assim mesmo. E aí, eu com a Rose, com o Márcio, com tudo, a gente, vou botar, tá, gente? Ele, caramba, tá, então vamos botar, eles também inseguros, totalmente inseguros, né? Tudo era muito delicado, tudo era muito incerto. E aí eu escrevi o texto em julho de 2020. E é uma história de uma comédia romântica, só que um casal de idosos. São 2 septuagenários. E era o público mais afetado pela pandemia. É. E o casal protagonista era Arlete Salles e Edna Luiz. Então, a própria dinâmica do ensaio também foi eu sempre com angústias. No ensaio era angustiante porque era o Amir, que é um octogenário, a Arlete Salles é minha avó, a minha avó, o Edvin, meu pai, que é o Alexandre Barbalho, tudo em família, né? E eu, que eu acho que também eu pensei nesses projetos em família, na pandemia, porque falei, cara, não tem como trazer outra pessoa de fora, é um risco muito grande. E aí fomos todos fazem teatro, todos são atores, gente, vamos fazer uma peça aqui entre nós. E os produtores, a Rosa é minha amiga de anos, então vamos juntar a gente aqui para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir sobreviver financeiramente e não pirar, né? É uma coisa de qualidade para o público. Então a gente teve o ensaio, a gente ensaiou no Planetário, e aí tem aquelas cadeiras que são a de arquibancada, que são 4 cadeiras. Então cada um se sentava no meio e ficava aquelas cadeiras vazias. Então a gente fazia tudo distanciado. E a gente todo dia testava lá o cotonete, algodão, e aí tudo... Que era horrível, né? Doía muito. Era até um negócio. A gente se lembra, e tudo com álcool gel, e eu morrendo de medo, porque eram todos idosos, e pessoas que eu amo, minha avó, meu pai, o Amir, que me dirige há 15 anos, trabalho com ele há 15 anos. Eu falo, gente, será que a gente está doido? Será que a gente está... Só que o texto fala justamente dessa possibilidade desse amor. Eu, pensando em dramaturgia, eu falei, cara, como é que eu vou escrever uma comédia romântica com um casal septuagenário e ser original? E aí eu peguei referências do audiovisual. Pensei no Tóquio Monogatari, do Yasuji Ozu, que Era Uma Vez em Tóquio, que é essa história desses idosos que vão passar no final de semana na casa dos filhos, só que os filhos não têm mais tempo para lidar com eles. Os filhos trabalham, têm filhos, e aí esses idosos vão se revela esse isolamento que a idade traz, essa passagem do tempo, essa distância geracional. E o filme é lindo. E pensei também naquele filme do Gustavo Tareto, o Medianeiras, filme argentino. É uma comédia romântica, mas o casal só se encontra na última cena. Eu falei, cara, esse casal está vivendo na pandemia, isolados, com conflitos domésticos, mas no final, como uma mensagem de esperança, eles se encontram e tem um apontamento de relação para esses dois. E aí escrevi o texto assim. Então, quando a gente começou a ensaiar, o Amir falava, caramba, essa peça é espaço e relação. É uma avó com um neto em um apartamento e é um filho que recebe o pai no apartamento ao lado. E eles são vizinhos, esses septuagenários, e se detestam. Porque a vizinha do lado bota a máquina de lavar roupa às 7 horas da manhã, a vizinha bota perfumes na cozinha que chegam no apartamento ao lado, enquanto que no apartamento ao lado o homem coloca discos à tarde, então invade a música, invade o apartamento do outro. O lixo, ele coloca o lixo na porta da vizinha, a vizinha fica pé da vida. Então, essa coisa do espaço do outro, né, que a pandemia radicalizou, a gente começou a perceber o vizinho, o cotidiano do vizinho, a gente ouviu o barulho da escova de dente do vizinho, e a gente, caramba, não quero saber dessa intimidade. Mas nós fomos obrigados a passar por isso. E então, tinha essas relações ali domésticas, e ao final, eles num momento de
de impulso irracional, eles vão na rua de máscaras e se encontram sem saber que um é o vizinho do outro. Isso tudo vocês fizeram dentro de um espaço regulado, assim, né? No palco, num palco. No palco. Essa é a história da peça. Eles se encontram na rua e aí se interessam um pelo outro. E no palco, o Amir fez um linóleo, ou seja, que circunscreveu a gente num espaço mais restrito. Mas o espaço era todo com distanciamento. Então, cada ator estava presente em cena, ele colocou tudo revelado, como ele gosta, que é muito bonito. E a gente nessas cadeiras de arquibancada. Então, nós ficávamos na cena, mas distanciados uns dos outros. E a gente estreou naquele palco do Riachuelo, que é enorme. Então, a peça tinha o espaço era meio que dilatado. Dilatado. E a gente estreou, a gente meio que reabriu o Teatro do Rio, nós fomos um dos primeiros espetáculos a reabrir o Teatro do Rio, e a gente reabriu com 30% da casa, com todo o protocolo de estar vacinada, aí já tinha tido a segunda dose da vacina, e aí a estreia foi muito emocionante, as pessoas, o texto, a gente entendeu que o texto tinha uma sensibilidade muito grande, que a peça tinha uma sensibilidade muito grande, de ver Arlete Salles e Edmir Luiz, quase que uma coisa assim, sobrevivemos a tudo isso, estamos aqui. Era muito bonito, porque várias camadas de simbolismo do que aquilo representava, sabe? E passamos por isso. E aí teve essa transmissão online também. Cara, teve gente do Cairo, do Egito, assistindo a peça. A gente teve 300 mil visualizações em 2 dias de transmissão online. Você tem esses vídeos, assim, gravados? Tem 2 versões. A primeira versão da estreia e a nossa versão já última, já em temporada do torneio. E tem o Vamos Aguardar também. Legal. Muito legal. E vocês conseguiram mapear depois nos instrumentos da internet onde vocês atingiram? Porque isso para o teatro foi importante, né? Assim. Foi. Eu estou falando muito, né, Ana Paula? Não, eu tô adorando, é isso mesmo. As pessoas querem mais te ouvir do que me ouvir, eu estou só mediando a conversa. A ideia é que você fale pra caramba mesmo, porque isso é importante, o que você está falando é muito importante. Eu estou pensando aqui, quando você fala assim, a gente teve o público e o privado misturados, né? Você passou por um limiar, né? São vários limiares e camadas, né? Vida e morte, público e privado, biografias, biografemas, né? Porque eu estou pensando no Roland Barthes, que ele falava assim, que da vida de uma pessoa a gente sabe as biografias, mas há coisas que dizem mais de uma pessoa do que a sua biografia oficial. O resto de lixo, o cheiro do perfume, o que ela larga na gaveta, os pedaços de papel rasgado, aquilo que está sobrando e está desarrumado no meio de uma sala. Isso eu vou chamar, diz ele, de gotas de biografema. Né, que são as coisas que sobram, né, que estão para fora da tela, né, que a gente intui, mas não sabe exatamente. E aí, quando a gente se isola e a gente tem acesso, não às pessoas, mas aquilo que sobra, aquilo que resta delas, a gente começa a entender outras camadas dessas pessoas, né? E que foi muito, muito louco, né? Você conseguir se comunicar com o seu vizinho pelo lixo que ele comeu pizza. Comeu pizza. Quantas vezes eu colei qual foi a pizzaria que a vizinha pediu? Assim, eu falei, então essa tá dando para pedir, toda de máscara. Eu falei, olha, pediu aquela pizza ali, veio numa caixa legal, a caixa parece que veio bem, não sei, vamos pedir essa pizza, e anota o telefone da pizza que estava no quartinho do lixo ali do outro lado, né? Assim, porque eram outras formas de comunicar, né?
como que, por exemplo, eu sou professora universitária, a gente teve que sair do presencial para o online e teve que achar outros dispositivos de presença, né? Sim. Assim, outras formas de estabelecer que a gente estava de fato ali, né? Presencialmente, né? Assim, e isso, essa experiência te mudou como ator, assim, como dramaturgo, como é que isso te mudou? Foi tudo tão intenso e com certeza fez o meu repertório dar um salto qualitativo, né? Não só porque eu fiz um texto de Wilson Saião, que é um texto com uma qualidade muito grande, e depois fui dirigido pelo Amir, né? Dirigido pelo Amir, pelo Lucinho e pelo Amir, né? E depois fiquei 4 anos, quando a gente estreia Ninguém Dirá, a gente depois conseguimos retornar em momentos igualmente dramáticos, porque nós fizemos Ninguém Dirá em plena dia de eleição presidencial, foi tensíssimo, uma coisa que eu não quero fazer na minha vida, fazer peça em dia de eleição, foi uma coisa tensa. E eu tive uma parceira de cena que era a Alex Salles, né? Então, 4 anos com essa parceira de cena, eu sou um ator maravilhosa, eu sou um ator melhor, com certeza. E essa experiência, ela me traz, com certeza, uma melhora muito grande, porque hoje em dia eu consigo metabolizar o que eu passei, consigo entender o que eu passei. Eu agora consigo dizer realmente, talvez uma crítica ao meu próprio trabalho, consigo entender que eu fazia para a câmera, eu fazia para um público imaginário que estava naquele espaço vazio do teatro, da plateia do teatro. Hoje em dia eu consigo entender. Por isso que eu tenho essa vontade de fazer de novo, para, poxa, botar esses entendimentos na prática, né? Materializar esses entendimentos, essas conquistas. E eu, com certeza, saio um artista muito melhor. Eu tive esse privilégio na pandemia ter me melhorado como artista, como ser humano. Mas eu acho que também, de certa forma, eu devolvi alguma coisa também, né? Porque foi um momento tão delicado, tão doido, mas acho que eu consegui devolver para o público que a gente teve todas as apresentações online do Vamos Aguardar eram gratuitas. Ninguém Dirá, a transmissão online também foi gratuita, então pessoas pessoas do Egito assistiram, deve ser brasileiros, né? Assistiram do Egito, Ninguém Dirá, de graça. Então a gente tinha as primeiras plateias também eram tudo público de formação de plateia, até porque a gente fez pela Lei Rouanet, então tinha isso como... Mas, nossa, na verdade, o Vamos Aguardar foi realmente um espetáculo que foi todo gratuito, assim. A gente tinha esse desejo de, caramba, vamos fazer alguma coisa para as pessoas, assim. Porque, no fundo, tinha aquela pergunta, qual a função do teatro no mundo em pandemia? Para que serve um espetáculo teatral no mundo que tem pandemia, que tem uma questão política muito grave e as pessoas estão isoladas? De que serve uma pequena peça teatral, num pequeno teatro da cidade do Rio de Janeiro? De que serve tudo isso? Então, se você não reflete sobre isso, se você não traz a reflexão para o seu espetáculo, ele não tem significado. E aí é muito ruim um artista fazer uma coisa que não significa nada para ele, porque também não vai significar nada para o público. Por mais significante que seja o espetáculo, se não significa nada para quem realiza, não vai significar nada para quem o assiste. Então eu vou te devolver essa pergunta: para que serve? Eu acho que foi muito importante, porque a gente descobriu que... Eu acho que se não fosse a arte naquele período, eu acho que a angústia ia ser muito maior. Se a gente não tivesse tido aqueles tempos de ver um filme no streaming, de assistir um espetáculo online, de saber que tem uma vida, e esse tempo que a pandemia deu para quem pôde ter esse tempo também, para quem pôde ter esse privilégio de ter esse tempo, de olhar para si mesmo, de olhar para sua esposa, olhar para a pessoa que você vive, de olhar para o espaço que você está, e você ter esse alívio que é só a arte pode trazer, escutar uma música com a sua presença física ali, sentar assistir um filme, se conectar. Eu acho que a gente teve esse tempo
E eu acho que a arte foi muito importante para aliviar essas angústias que aquele período de incerteza trouxe para a gente. Para mim, foi fundamental. E acho que para o público também, a resposta que a gente teve foi uma resposta de caramba, que bom que vocês fizeram. Caramba, deu uma... E me vem, assim, que vocês compartilharam, evidentemente, né, uma família de atores como essa que você tem, e estrutura de teatro que você tem, é um privilégio, mas vocês se preocuparam em compartilhar isso que vocês tinham, o privilégio de poder fazer isso em família, com aqueles atores que não tiveram esse privilégio, ou aqueles territórios que tiveram as suas dificuldades? Sim, até para a própria equipe técnica, né? Porque a gente ficou sem trabalho, a gente ficou também, não tinha Ministério da Cultura muito reduzido, as ações muito reduzidas. Tudo a nossa própria existência como profissionais desse meio ficou incerta. Então, a gente fez aquele projeto também pensando nesses profissionais, nos técnicos, nessas pessoas que dependem disso financeiramente. Quer dizer, eu dependo disso financeiramente também. Então, para todos foi uma coisa meio de... Foi uma conquista mesmo, foi uma coisa assim, de resistência mesmo, foi uma coisa de desagravo, vamos conseguir sobreviver a isso. E para a gente fechar, o que você diria sobre o teatro nesse processo de resistência? O que você quer deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente, sobre a importância do teatro, das políticas públicas, da reestruturação dos grupos? O que você gostaria de dizer para a gente fechar sobre esse tema? Primeiro, agradecer ao público que ficou assistindo. Eu falei muito, não sei se falei coisas que Falou maravilhoso. Para você saber. Eu acho que você foi me perguntando e eu fui lembrando. Então, claro! Falando em mim ainda 4 anos depois. E é quase que revivendo aquele momento todo. Eu te agradeço por isso também. E pensando no... Eu acho que a gente está num momento que é muito... Sempre, o teatro está sempre nesse limiar, nesse lugar muito delicado, né? O teatro é uma arte delicada, né? E acho que agora a gente está vivendo um momento que tem inteligência artificial, que surge esses questionamentos sobre a nossa existência novamente, porque uma inteligência artificial pode vir escrever uma peça melhor do que eu, escrever um roteiro melhor do que o melhor dos roteiristas, porque elas aglutinam todo o conhecimento humano e replicam todo o conhecimento humano, todas as nossas capacidades são apropriadas por essas empresas, e essas empresas e essas IAs são capazes de fazer o nosso trabalho talvez melhor do que nós fazemos. Mas não sabemos, então isso é incerto também, porque a gente não sabe como é que isso vai se dar na prática. E o teatro apresenta essa possibilidade de você ter contato com outro ser humano ali, materialmente, fisicamente, além das virtualidades, longe das artificialidades. Então, ali você não vai ter uma inteligência artificial, ali você não vai ter uma coisa online, você não vai ter uma meta, uma coisa virtual. Você tem ali o corpo presente do ator, do público, do colega de cena, da pessoa na plateia assistindo, e eu acho que as pessoas estão com essa necessidade de estarem com pessoas. Então, a mim sempre falava isso, eu nunca entendia. O teatro é a arte do futuro. E eu acho que é a arte do futuro mesmo, porque a necessidade de estar em coletivo, só o teatro nos apresenta essa possibilidade. Então, acho que política pública para o teatro é fundamental. Eu acho que isso é uma questão, já que se fala também de soberania nacional, um investimento planejado em formação de plateia, em desenvolvimento de dramaturgia nacional, que é uma coisa que parece que literatura brasileira, você tem nomes maravilhosos, mas a literatura dramática brasileira não aparece. A gente só lê Nelson Rodrigues porque é Nelson Rodrigues, mas a gente não lê as peças dele, a gente lê as crônicas. Mas tem uma literatura dramática brasileira maravilhosa, de grande... Wilson Sayão, um deles, esse que eu citei, entendeu? Você tem Suassuna, você tem Dias Gomes, você tem Jorge Andrade, você tem dramaturgos maravilhosos, da melhor qualidade. Por que a gente não lê na escola uma dramaturgia, um texto de teatro? Então, tem um planejamento, tem um investimento, e essa coisa, né? Cada R$1 que se investe em cultura no país retorna R$1,5.
se você pensar até nessa questão de investimento, de financeira, a cada investimento que você faz, você tem um retorno de 50%. Então, um baita investimento também, se você for pensar nessa questão financeira, e pensar nesse chamado soft power, né? O poder brando que a cultura representa. E o teatro brasileiro ele tem um potencial maravilhoso. O Celso falava isso. O teatro brasileiro tem o potencial do cinema e do futebol. Né? Não à toa o teatro oficina é o mais bonito do mundo, isso quem fala é o The Guardian. Não à toa o cara o representante do teatro da Unesco não é o Grotowski, não é o Stanislavski, é Augusto Boal. Né? Então, sempre quando eu estou lendo agora Hans Lehmann, né, o teatro pós-dramático, só fala de Alemanha e tudo mais. Então, até essa questão também de filosofia decolonial, vamos falar do teatro brasileiro, da importância do teatro brasileiro, da qualidade do teatro brasileiro, de pensamento, desenvolvimento de conhecimento, produção de saber. Nossa, a gente tem uma coisa maravilhosa. Então, acho que a gente fala de Brasil soberano, teatro soberano, teatro brasileiro soberano. Nossa, parei, para concluir. Muito obrigada. É isso. Vamos falar de teatro brasileiro, Sala de Ensaio está aqui para falar de teatro brasileiro, das novas perspectivas do teatro brasileiro. Muito obrigado, Pedro Medina. Esperem o capítulo dele no livro da gente, vai falar de sua dramaturgia, seria super legal. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos assistindo. A todos, muito obrigado. Salve teatro. Beijo. Tchau, tchau.